E uma Claro. coisa que eu Hã. ia só complementar, Massini, a gente viu essa semana Hum, a notícia de que o Corinthians tentou contratar o Marcelo Paz como CEO, né, o CEO do certo. Fortaleza, e para tentar contratar para o Corinthians, ele já disse que não vai, que vai continuar no Fortaleza. O Marcelo Paz é ótimo dirigente de futebol, isso é a primeira coisa dita, mas não me parece que ele seja o cara que necessário para o Corinthians agora, não porque ele não seja bom, porque a especialidade do Marcelo é montar times e criar um processos, dentro do futebol. O que o Corinthians precisa hoje? De um CEO que seja especialista em organização de empresas com dificuldade financeira. Então ele Claro. precisa ir um cara no mercado e buscar esse cara que tem essa para primeiro a prioridade do Corinthians hoje não é o campo. Quer dizer, o campo você tem que pelo menos fugir do rebaixamento, mas a prioridade seria organizar de forma financeira a vida do clube. Se depois de 3 anos de um trabalho de recuperação, você conseguir chegar a um outro cenário, aí faria sentido um cara como o Marcelo Paz. Então eu acho que a própria tentativa do Marcelo Paz parece uma coisa de, vamos buscar uma varinha de condão para fazer um plim-plim e tudo vai se resolver, entendeu? Não é pensando no trabalho duro que tem que ser feito em relação a essa coisa das finanças. Pior, Rodrigo, pior. O Marcelo Paes é um escudo. O É, Marcelo Paes também. seria contratado como um escudo, como olha aqui como eu estou fazendo o máximo que eu posso. O Corinthians não, o Flamengo tem um CEO que é o Reinaldo Belotti. O Palmeiras tem um CEO que é informal, o nome do cargo é o diretor de gestão, mas é um CEO, informalmente é um CEO, que é o Cristiano Kohler. Alguém Ambos não têm sabe nada a quem ver é? com futebol, Não! né. Então, Eles assim, olha só, participam lateralmente das decisões do futebol lá, assim, eles só ficam sabendo, na verdade, né. exatamente, eles estão disponibilizando o dinheiro para o departamento de futebol comprar. O Marcelo Paes tem hoje uma projeção e uma importância no cenário político do futebol brasileiro que disputaria lugar com Augusto Melo primeiro, ele perder. O CEO não precisa ter protagonismo político. Ao contrário, o CEO precisa ser uma figura absolutamente ah, sóbria e muitas vezes desaparecida, porque ele vai ter que resolver os problemas secretos. Não que sejam É. secretos, mas sigilosamente resolver o problema do fluxo de caixa. Ninguém precisa saber qual é o papel do Reinaldo Belotti na estrutura do Flamengo, embora se saiba. Mas ninguém precisa conhecer. Ele não tem uma importância política, diferente do ministro da Fazenda. Né? Ele tem uma importância estrutural. Então, quando você anuncia que você quer o Marcelo Paes, você está dizendo para o mundo inteiro que você não entendeu nada do que é o papel do CEO na reorganização financeira do Corinthians como empresa. É. É isso. Agora, o futebol também não tem muita maturidade para isso, né? Por exemplo, já imaginou o Corinthians contratar o Bandeira de Melo ou o Vasco, né? Não, Para o Flamengo organizar. contratou a- O Francisco Horta uma vez, né. E Não, também o Paulo Maracajá, não foi? Lá no Bahia, foi dirigente de não, onde? Outro? foi o Qual é? presidente do Vitória, É, Paulo Carneiro. Paulo Paulo Carneiro. Carneiro, É. isso aí. Mas, enfim, meus caros, eu quero agradecer a todos pela grande audiência, pedindo para vocês darem um like, para a gente encerrar o tema Corinthians, temos o nosso próximo termo aí na tela. O Vitor De Pieri está dizendo que o Corinthians está utilizando o Moscardo, já tendo utilizado o dinheiro da venda. Se o Isso. garoto se machuca, como é que faz? Olha, Ah, já o está Vitor, vendido, né. Oi? Não, já está vendido, então a operação já está Isso. feita. Inclusive esses 130 milhões, a justificativa é: vendemos o Moscardo, era do dinheiro do Moscardo, está sendo utilizado para ser investido nesses jogadores. E o cara está jogando. Então, espero que tenha um seguro. Eu não tenho essa informação, tá? Bom, essa é uma discussão que a gente tem há algum tempo, né? Desde 2002, quando o futebol passou a ser pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, que é, na minha opinião, a principal competição brasileira de clubes de futebol, a respeito de essa questão dinheiro, posição, né? Só com muito dinheiro você vai chegar em posições diferentes no campeonato. Por isso que o Rodrigo, o PVC, os caras tiveram essa ideia, eu aprendo muito com vocês, a ideia é muito legal. Vou explicar um pouquinho o quadro, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo aí o ranking de receitas: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, em branco, né? Red Bull e tal.
até o 20º colocado, que é o Goiás. Do lado direito, classificação da Série A de 2023. Então, embaixo as legendas, o amarelo, desempenho acima das receitas. Quais os times do Campeonato Brasileiro que conseguiram entregar mais do que o dinheiro, né? Na projeção? De branco, né? Em branco, desempenho no nível de receita, no mesmo nível. E em vermelho, aqueles clubes que estão devendo desempenho com as receitas que têm. Então, acho que ficou claro o ranking de receitas de um lado e a classificação da Série A de 2023 do outro lado. Então, a gente vê aí times que entregaram o que tem nível de receita: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Goiás e Coritiba. Em amarelo, aqueles clubes que conseguiram superar essa discussão dinheiro, posição, né? Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza e Cuiabá. E em vermelho, aqueles que entregaram menos que poderiam: Red Bull, São Paulo, Corinthians, Santos e o América Mineiro. Claro, este é o desempenho do ano passado, que as análises são feitas quando o ano termina para o próximo ano. Cara, isso é muito interessante, PVC e Rodrigo, porque se comentou muito depois da reorganização de Flamengo e Palmeiras que a gente ia ter uma espanholização, que é Real Madrid e Barcelona, só os dois e tal. Mas o Campeonato Brasileiro mostra que competência pode furar essa bolha, né? Você tem pelo menos aí 5 times que estão fazendo mais do que a receita, né? Então, esse gosto do Campeonato Brasileiro, o PVC fala sobre isso, da Liga. Eu sonho. Outro dia, PVC, eu até achei que ia amanhecer cabeludo. Eu sei que você fica meio invocado quando eu falo isso, porque lá na Espanha também, ou na Premier League também, os caras eram carecas e amanheceram cabeludos. Mas eu sonho com isso, porque seria um campeonato espetacular se a gente estivesse mais entregando mais, né, PVC? Seria, mas assim, por outro lado, talvez quando a gente tenha um campeonato absolutamente coerente com o que deve acontecer, talvez o dinheiro seja mais, prevaleça mais, porque na verdade o que acontece muito no futebol brasileiro é que a gente tem uma maratona com obstáculos. Então, no meio do caminho, o Flamengo, que investe mais e tem mais dinheiro, perde 4 jogadores para a seleção do Uruguai e tem que continuar jogando. Então, isso vai pode significar tropeço, pode não significar. Ah, é muito bom, por um lado, você ter essa capacidade de reviravoltas, né? Do Grêmio ser o 11º e ser o segundo, e ser o segundo na tabela de classificação, 11º em receitas, mas não acho que vai durar para sempre. Eu estava fazendo a conta. Eu acho que o Brasil não vai espanholizar. Não espanholizou até aqui, pelo menos. Pode ser que espanholize, pode ser que sim, mas ainda não foi o que aconteceu. Agora, à medida em que você organize, pode ser que isso tenha um contraponto invertido do que a gente pensa. Estava fazendo a conta aqui, Rodrigo, de quem ganhou mais dinheiro na divisão televisão na Inglaterra, com a tabela de classificação na Inglaterra. E a distorção é menor. Eu sei que aqui a gente não está falando do dinheiro de TV, né? Nós estamos falando do dinheiro de receitas. O City foi quem mais arrecadou de televisão em 22, 23. E foi o campeão em 24. O Arsenal foi o segundo nas duas coisas. O Manchester United é o que mais deve. Ele foi terceiro em dinheiro e foi oitavo na classificação do último campeonato inglês. O Newcastle foi o quarto na classificação e ficou em sétimo no campeonato. O Liverpool, ao contrário, e o Chelsea. O Liverpool foi o quinto em dinheiro em 23 e foi o terceiro na classificação em 24. E o Chelsea subiu de 12º em dinheiro de TV para sexto na classificação geral. O Chelsea só tinha sido 12º em dinheiro de TV porque fez 2 campeonatos péssimos, né? Foi 10º e 11º colocados em 22 e 23. O PVC, você trouxe a Premier League. Primeiro, dar a fonte aqui, né? A tabela foi feita pela relatório da Convocados, que é uma consultoria do César Grafietti, trabalha com a Galápagos Capital e o Outfield, é um trabalho anual que eles fazem em cima dos balanços do clube, é um trabalho muito completo, e é isso que eles fazem, essa comparação de performance, né?
Essa comparação eles também fizeram em relação à concentração de renda do Brasil comparado com as ligas europeias. Eu não botei o dado aí no quadro, mas eu tenho de cabeça. A concentração dos 6 maiores clubes de receita do Brasil é em torno de 55%, 54% eles têm da receita de toda a Série A, os 4, 5 têm em torno de 54%, 55%. É praticamente igual a da Itália e a da Premier League, PVC. Então a gente não está caminhando para a espanholização, a gente está muito parecido em termos de receita à Itália e à Premier League. Eu estava conversando com o César, que faz esse levantamento, e de fato o entendimento é que, ao contrário, ele também tinha essa expectativa, como você, de que em algum momento o Brasil pudesse ir para uma espanholização, seja com Flamengo e Corinthians, e depois com o quadro parecendo ser o Flamengo e Palmeiras, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é um quadro mais parecido com o da Premier League e o da Liga Italiana, principalmente, que tem ali 3 clubes mais fortes, nacionais, Milan, Juventus e Inter, e aí depois tem clubes regionais fortes, como Napoli, Roma, Fiorentina, enfim, você pode colocar ali, e depois um quadro mais abaixo. O Brasil, óbvio, tem diferenças nesse quadro, mas é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje, e é o quadro que está se fixando, digamos assim, né? Porque o Flamengo já teve seu salto de receita, pode aumentar mais, mas não vai. O quadro vai ter aumento de receita dos clubes, mas é mais ou menos esse quadro. A gente não ficou com o quadro Espanha, né? E aí, entrando na classificação, eu só vou fazer uma ressalva. O Botafogo e o Atlético Mineiro, eles tiveram um desempenho acima da receita deles, fato. Só que eles gastaram mais do que eles podiam. Então, isso também tem que ser levado em conta. Eles obtiveram um resultado esportivo acima da sua receita porque eles produziram um rombo e gastando mais dinheiro do que eles tinham disponível. Então, eles meio que fizeram de forma artificial, digamos assim, esse desempenho. Os outros não. O Grêmio, o desempenho dele é incrível perto das receitas que ele tem. O desempenho esportivo dele, Fortaleza, a gente já está vendo isso todos os anos, e o Cuiabá também. E aí a gente observa o Corinthians e São Paulo constantemente com rendimentos abaixo do que eles deveriam dentro. Porque como é que é feita essa tabela? Ela é feita por grupos de 5. Primeiro ao quinto lugar. Quanto de receita mais ou menos você precisa na média? É acima de 600 milhões de reais, em geral, para você ficar entre os 5 do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já está entrando na da Copa do Brasil, né? Então, seria acima de 600 milhões. Aí tem uma outra faixa que é entre 300 e 400, você seria entre sexto e 10º lugar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians e São Paulo, que estão na linha mais alta de receita, né? Eles constantemente ficam ali em 10º, 11º, 13º. Então, são times que têm um rendimento muito abaixo da receita deles no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Claro que tem o peso da dívida no caso do Corinthians, o São Paulo também está endividado, mas você pode dizer que o rendimento esportivo deles no Campeonato Brasileiro é abaixo ao contrário do Fortaleza, por exemplo, que consegue um rendimento, e do Grêmio, que consegue um rendimento acima do que eles têm de receita. A Mara está fazendo uma pergunta interessante. Aliás, como era feita a divisão de receita da TV na época do Clube dos 13? O dinheiro era Ah, dividido igualmente? Ela, não, Mara, não encontrou essa informação não. disponível. Vamos, é legal a gente tirar a dúvida das pessoas. Pode falar, Rodrigo. Vamos lá, o Clube dos 13, na época, antes de ter sido rompido em 2011, lá naquela coisa do Corinthians, Andrei Sanches e tal, a divisão era o seguinte: 5 clubes ganhavam mais do que os outros com cota fixa. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Então, 5 tinham cotas superiores fixas. Não tinha nenhuma coisa por desempenho de campeonato, não tinha nada por audiência, nada. Eles tinham cotas fixas, os 5 maiores. Aí depois você vinha com a cota dos outros clubes, tipo Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, todos esses vinham numa segunda prateleira. E o Santos, que também estava nessa segunda prateleira, teve um determinado momento, no momento Robinho, lá atrás mesmo, né? Que o Santos reivindicou um aumento de cota, porque ele dava um retorno grande para a liga, no entendimento dele, e ele ficou numa prateleira entre as duas.
Então ele estava acima da segunda prateleira, mas ele não chegava nessa dos 5 grandes, que eram as 5 maiores torcidas. Então o Santos ficou nessa intermediária. E quem não era do Clube dos 13 ficava com a sobra. Era assim, o que sobrava do contrato de TV dividia-se igualmente. Então você tinha uma desigualdade absurda na época do Clube dos 13, embora você não tivesse no topo da tabela, embaixo a desigualdade era muito maior. Também porque qualquer clube desses que fosse rebaixado continuava a receber a cota no ano seguinte e depois só no segundo ano de rebaixamento que ia receber metade da cota. Então você tinha uma distorção bem grande na época dos Clubes dos 13. O mito da igualdade era só ali na elite. E se você contar todo o campeonato, era mais desigual do que é hoje.